Os Estados Unidos continuam sendo o país mais atingido pelo coronavírus no mundo. Já são 236 mil casos e quase 6 mil mortes. Da Flórida, a repórter Eleonora Pascoal traz mais informações. O presidente Trump deixou claro em conversa com jornalistas que hoje os americanos estão em guerra contra o coronavírus, contra o terrorismo e contra os cartéis de drogas. Na Flórida, o estado já tem mais de 8 mil casos e cerca de 130 mortes, um número semelhante ao do Brasil. O governo local demorou para tomar providências de distanciamento social e só esta semana decretou o fique em casa. Pelo mar, navios de cruzeiro buscam na Flórida um porto seguro para o atendimento dos passageiros e dos trabalhadores doentes, o que ainda deve demorar, porque as autoridades estão exigindo que as empresas arquem com todos os custos. Hoje, no meio da tarde, os navios Zaandam e Roterdã finalmente tiveram permissão para atracar. Os dois têm 1.250 passageiros e 1.100 tripulantes. O Zaandam tem 4 pessoas mortas, mais de 200 doentes a bordo e 10 estão em estado grave. Já Nova York está quase batendo a marca de 100 mil doentes e 2.500 mortes. O estoque federal de máscaras e luvas já está praticamente no fim. Na economia, já se fala em um 4º pacote de estímulo. Os especialistas dizem que ele deve ser definido ainda este mês para não interferir nas eleições gerais. Cerca de 10 milhões de americanos já perderam o emprego com a crise do coronavírus. O valor do barril de petróleo no mercado internacional subiu hoje quase 5% por causa da possibilidade de um corte agressivo na produção mundial com um acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Agora a gente vai ver no telão alguns números que já dão a medida da crise. Temos queda de atividade econômica no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos ver lá fora o que a gente está vendo. Pedido de seguro-desemprego em 2 semanas nos Estados Unidos. Há 3 semanas a gente tinha o quê? 300 mil pedidos de seguro-desemprego numa semana. Na semana passada, 6,6 milhões de pedidos de desemprego. O que quer dizer isso? 20 vezes mais pedido de seguro-desemprego é a queda da atividade econômica. Aqui, o que a gente vê embaixo? Indicadores da crise no Brasil. Exportações, projeção para 2020, caindo 10% em relação ao que se exportou no ano passado. E outro indicador importante é o consumo de energia. Se a gente pegar o que foi o consumo de energia ontem, na média com as 3 semanas anteriores, queda de 13%. Isso mostra que a crise por aqui também está pegando. Dinheiro da corrupção no combate ao coronavírus. Cerca de 2,5 bilhões de reais recuperados vão ser repassados ao SUS. Lembra os 51 milhões de reais encontrados em malas escondidas no apartamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima? Essa é só uma parte recuperada em operações anticorrupção nos últimos anos. No total, a Procuradoria-Geral da República diz que tem 2 bilhões e 500 milhões de reais prontos para serem usados nas ações de combate ao coronavírus. Os recursos vêm de acordos de leniência, a delação premiada das empresas. Além de equipar os hospitais, agora o Ministério Público Federal quer que esse dinheiro ajude a manter o sistema público de saúde quando a crise do coronavírus for superada. É preciso tratarmos esses recursos com as cautelas da aplicação e a permanência desses recursos para que o sistema de saúde saia mais fortalecido, porque depois da superação do Covid, nada será mais como antes. No encontro, o ministro da Saúde e o Procurador-Geral da República se comprometeram a prestar informações de todo o país aos ministérios públicos estaduais. Com uma visão geral da pandemia, esperam evitar situações como a da semana passada, em que a Prefeitura de Cotia, na Grande São Paulo, obteve uma ordem judicial para confiscar 30 respiradores de uma fábrica na cidade. Nós vamos passar 60 a 90 dias com turbulências dentro do nosso tecido social e das nossas instituições. O que a gente está falando aqui hoje é que esses laços vão estar o mais fortalecidos para que a gente possa fazer o melhor das instituições convergindo para a grande maioria da população. O presidente da FIFA disse hoje que o futebol será mais humano e mais solidário depois que a pandemia passar. A declaração de Gianni Infantino foi no Congresso da Conmebol. Bueno, un grupo de trabajo con todas las partes interesadas que están trabajando muy fuerte en este tema y muy pronto vamos a poder proponer
algo, espero, al Consejo, al Buró y luego a las asociaciones para proteger a los clubes y a los jogadores como mejor podemos. Já a CBF anunciou hoje uma ajuda financeira para os árbitros durante a quarentena e decidiu fazer um adiantamento das taxas pagas durante as partidas. Para fechar, uma notícia que tem se repetido de tempos em tempos. O Barcelona pretende fazer uma proposta milionária para ter Neymar de volta. O clube catalão aceita pagar os 150 milhões de euros, cerca de 850 milhões de reais pedidos pelo Paris Saint-Germain. Parte do negócio envolveria o atacante francês Griezmann, campeão do mundo em 2018. No PSG, Neymar marcou 66 gols em 76 partidas. Conquistou 2 títulos franceses, além de uma Copa da França e uma Copa da Liga. Eventos meteorológicos severos foram registrados ao redor do mundo. Em poucos minutos, uma tempestade de areia transformou o dia em noite no norte da Arábia Saudita. No sul da Itália, uma nevasca. Não é comum nesta época do ano. O motivo foi o chamado efeito lago, quando uma massa de ar muito frio encontra a umidade que vem do mar. E na Espanha, uma grande nuvem funil foi confundida com um tornado em Sevilha. A diferença é que a nuvem funil não toca o chão e o tornado sim. Pesquisadores israelenses anunciaram que estão perto de concluir a produção de uma vacina contra o coronavírus. Os testes em humanos devem começar em 2 meses. Em entrevista a um jornal de Jerusalém, o chefe do grupo de biotecnologia do Instituto de Pesquisa da Galileia afirmou que os cientistas estão na reta final de produzir as proteínas, que são os componentes ativos da vacina. Nos últimos 4 anos, a equipe desenvolveu uma imunização contra o vírus da bronquite infecciosa que afeta as aves. Com o mapeamento do DNA do coronavírus que atinge os humanos, o grupo viu semelhança genética e o mesmo processo de infecção que a doença causa em galinhas. Depois de algumas adaptações, os pesquisadores conseguiram avanços no processo para desenvolver uma vacina oral capaz de criar anticorpos contra a Covid-19. E uma indústria farmacêutica japonesa deu início aos testes clínicos de um remédio contra o coronavírus. Os testes com o antiviral Avigan serão feitos em 100 pacientes com sintomas leves da Covid-19 até o final de junho. O grupo Fujifilm teve autorização do governo japonês para testar o remédio após resultados promissores na China. A droga já é usada no tratamento da gripe comum. A seguir, saiu a data para o pagamento da primeira parcela da ajuda aos trabalhadores informais. E ainda, a presidente admite que está se bicando com o ministro da Saúde e pede mais humildade a Mandetta. Daqui a pouco, no Jornal da Band.